Você já parou para pensar como decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância, nos corredores do poder em Washington, podem impactar diretamente a sua vida aqui no Brasil? Parece exagero, mas não é. O que vamos explorar hoje é um episódio emblemático que escancara o quanto política, economia e ideologia estão entrelaçadas no cenário internacional. E, acredite, o Brasil acabou se tornando peça central desse jogo de xadrez. Mas não de um jeito comum, não de um jeito previsível. Pelo contrário, o que aconteceu foi surpreendente, até mesmo para os mais atentos, dentro dos Estados Unidos. Um grupo de senadores decidiu se levantar contra uma medida imposta por Donald Trump, que atingia diretamente o Brasil. E sabe o que torna essa história ainda mais curiosa? Esses senadores não são apenas democratas, os adversários históricos dos republicanos. Entre eles também havia republicanos, ou seja, pessoas do próprio partido de Trump. De repente, o Brasil se viu no centro de uma disputa política em que aliados inesperados se uniram contra uma das figuras mais polêmicas da política mundial. Mas para entender esse caso, precisamos voltar alguns passos. Durante o governo de Donald Trump, uma série de tarifas comerciais foram impostas a diferentes países. A justificativa sempre era a mesma: proteger os interesses americanos diante de um suposto cenário de emergência nacional. Isso permitia ao presidente agir sem a necessidade de aprovação do Congresso. Só que, no caso do Brasil, havia um detalhe que chamou a atenção: não existia déficit comercial entre os dois países. Pelo contrário, os Estados Unidos têm superávit conosco. Eles vendem mais para nós do que nós vendemos para eles. Então, se não havia um motivo econômico, o que poderia explicar essa decisão? É aqui que a história ganha um contorno ainda mais intrigante. Os senadores que se levantaram contra Trump afirmaram de forma clara: essa tarifa não tinha nada de comercial. Na visão deles, tratava-se de uma medida política, uma vingança pessoal. E mais, eles apontaram que a raiz dessa retaliação estaria ligada à condenação de Jair Bolsonaro, ex-presidente brasileiro e aliado próximo de Trump. Pare por um momento e pense no peso dessa acusação. Se for verdade, significa que o então presidente dos Estados Unidos estava usando uma ferramenta econômica, que deveria ser voltada ao comércio e à proteção da indústria americana, como instrumento de retaliação pessoal, uma espécie de aviso: se você mexe com meus aliados, paga o preço. E essa suspeita, vinda de dentro do Senado americano, é suficiente para levantar uma série de reflexões. Primeiro, até que ponto o poder presidencial nos Estados Unidos pode ser usado de maneira tão pessoal? Segundo, como ficam as relações internacionais quando a diplomacia é substituída por ressentimentos e amizades políticas? E terceiro, o que isso significa para países como o Brasil, que acabam sendo atingidos em disputas que não foram eles quem criaram? Mas calma, essa história não é apenas sobre tarifas comerciais. Ela é sobre algo muito maior: o modo como Trump e outros líderes de extrema-direita ao redor do mundo usam narrativas de liberdade, de defesa da democracia e de patriotismo, enquanto, na prática, limitam essas mesmas liberdades sempre que elas os incomodam. E um episódio paralelo ajuda a enxergar isso de forma cristalina. O apresentador Jimmy Kimmel, figura conhecida da televisão americana, foi demitido da rede ABC depois de críticas direcionadas à direita. Trump logo comentou o caso, afirmando que a demissão ocorreu porque Kimmel teria falado algo horrível sobre um de seus aliados. Mas o que realmente aconteceu foi outra coisa. Kimmel havia feito críticas ao uso político de uma tragédia. E, aparentemente, isso bastou para custar o seu emprego. Esse episódio, por mais distante que pareça da questão comercial, é simbólico. Ele mostra como, nos Estados Unidos de Trump, a liberdade de expressão estava sendo constantemente colocada em xeque. E aqui surge mais uma contradição gritante. Trump sempre se apresentou como defensor da primeira emenda da Constituição, que garante a liberdade de expressão, mas na prática atacava jornalistas, processava jornais e mandava repórteres calarem a boca em entrevistas coletivas. Não parece incoerente? Pois é, mas é justamente nessa incoerência que está o segredo da narrativa. Enquanto o discurso público é de defesa da liberdade, o que acontece nos bastidores é o contrário: perseguições, restrições e até mudanças nas regras do jogo. Um exemplo disso foi a decisão do governo de priorizar verbas de pesquisa apenas para projetos considerados patrióticos. Traduzindo, a ciência só seria financiada
se produzisse resultados convenientes para o governo. Agora, pense comigo. O que acontece com uma sociedade em que até a ciência passa a ser usada como ferramenta política? O que acontece com um país em que até a liberdade de expressão só é válida quando favorece quem está no poder? É aqui que a narrativa sobre tarifas contra o Brasil se conecta com um cenário muito mais amplo, o de um governo que instrumentaliza tudo, economia, imprensa, ciência, democracia menos, em nome de objetivos pessoais e políticos.